Fala aí, turma. Como é que estão vocês, pessoal do oitavo ano? Espero que estejam bem. E mais uma semana se inicia de nossas aulas aí, né? Então, hoje ainda vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre o processo de independência do Brasil, ainda nesse capítulo 7 do nosso livro, e eu espero que vocês estejam acompanhando bem aí a nossa matéria. Muito bom, galera. Então, vamos lá, né? Vamos compartilhar com vocês aí a nossa aula de hoje. Espero que a gente consiga passar bem para vocês o conteúdo e vocês possam ah, estar acompanhando legal aí o nossa aula de hoje. Muito bem. Então, ainda falando sobre o processo de independência do Brasil, a gente tem para essa semana, que é a semana 4, é a última semana do ciclo 1, tá? Então, deixo aí algumas orientações para vocês, sempre de assistir a videoaula. Aí vocês precisam fazer uma leitura pequena, capítulo 7 ainda, as páginas 30 e 32, nosso livro 2, certo? Peço também a vocês fazerem as atividades das páginas 32 e 33. Na verdade, na 32 só tem o texto. As atividades estão na página 33, mas estão descritas para vocês aí. E espero vocês na participação no fórum e na sala virtual. Sentindo a falta de muita gente aí, por favor, né, gente? Vamos lá. Vamos participar no fórum. Lembre que vale nota e contribui bastante para a nota de vocês. Então, participem no fórum. Sala virtual, estaremos lá toda quarta-feira para poder ajudar vocês no que for necessário. Tá bom, galera? Então, vamos então à nossa aula de hoje, que nós vamos falar então sobre a preparação para a independência com o Dia do Fico e também a Declaração da Independência do nosso país. Então, quando Dom João volta a Portugal, a corte portuguesa não se tem por satisfeita, porque Dom João deixou aqui no Brasil seu filho, Dom Pedrinho, esse carinha que está aí embaixo de mim aí, como o príncipe regente. Então, ela não se teve por satisfeita as cortes portuguesas. E começa, né, a pressionar cada vez mais para o Brasil voltar à condição de colônia. E isso eles estavam conseguindo. Aos poucos, eles estavam pressionando e o Brasil vai voltando a essa condição de colônia de Portugal. Só que, com o apoio das elites, Dom Pedro começa a desafiar essas cortes portuguesas. Começa realmente a fazer algumas coisas que vão desafiando a corte portuguesa. A primeira e principal delas foi uma nova Constituição. Eles estavam procurando elaborar uma nova Constituição sobre os ideais liberais iluministas que estavam sempre frequentes, né? Primeiro, o que exigiam nessa nova Constituição? Liberdade de imprensa, liberdade é, de expressão, entre outras coisas. Há direito à propriedade privada. Então, você vai perceber que esses são os desejos aí nessa nova Constituição que eles estavam começando já a elaborar antes mesmo da Declaração Definitiva de Independência do Brasil, certo? E isso vai ser vinculado através de panfletos, textos e periódicos pelo restante do Brasil. Então, eles começam a mandar para lá, olha, vamos espalhar aí para que o pessoal possa ficar sabendo. Só que, galera, a gente tem que ser realmente realista. Boa parte da população brasileira não sabia ler e escrever. Então, esse foi o movimento, basicamente, da elite brasileira, daquelas pessoas que sabiam ler e escrever. Então, eram poucas essas pessoas que estavam realmente, tinham acesso a essa leitura desses panfletos, dessa tentativa de conscientização em relação à independência do Brasil. Bom, então o sentimento separatista vai crescer cada vez mais, em especial dentro das elites brasileiras. O que vai acontecer aqui, gente, é que entre 1821 e 1822, a corte portuguesa vai fazer uma outra investida em relação à volta de Dom Pedro para Portugal. Né? Nessa nova investida, para retomar aqui a rédea da colônia, eles vão exigir, então, que o quê? Primeiramente, que o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. Volta para cá, camarada, por favor. Né? Pode pegar sua malinha, sua cuia, tudo mais, aí vem para cá, para Portugal. Né? A segunda coisa que eles exigem, também, a extinção de qualquer tribunal superior na capital brasileira. Né? Voltar justamente a ter o controle da corte portuguesa aqui dentro da colônia. Só que Dom Pedro, né, apoiado pela elite brasileira, agora ele toma coragem. E ao tomar coragem, ele decide, no dia 9 de janeiro de 1822, permanecer no Brasil. E ele, né, diz o seguinte, a famosa frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto.
diga ao povo que fico. Por isso esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Parece coisa ridícula, né? Mas a verdade é essa mesmo, gente. Ficou conhecido como Dia do Fico porque ele decidiu ficar no Brasil, ao invés de retornar para Portugal. Então, esse é o famoso movimento histórico que se chama de Dia do Fico, dando um passo praticamente definitivo que não teria mais volta em relação a essa independência do Brasil. Para isso, o que ele vai continuar fazendo, gente? Ele vai agora, com o conselho de José Bonifácio, né? Ele começa a realizar uma campanha, indo, viajando para diversas localidades, para pedir que elas realmente apoiassem esse processo de desvinculação do Brasil a Portugal. E essas colônias começando a se desvincular, essas províncias, perdão, se começando a se desvincular, também o Brasil todo daqui a um tempo se desvincularia definitivamente de Portugal. Ele faz isso em várias viagens de junho a setembro de 1822, percorrendo vilas, cidades, em especial a região central ali de Minas e São Paulo, em busca do apoio. Lógico, o apoio da elite. Em lugar que eles iam, haviam comitivas recebendo, e assim, né, Dom Pedro ia ganhando o apoio, em especial da elite brasileira. De retorno de uma dessas viagens, quando ele vai de Santos, né, no litoral, subindo a Serra do Mar, indo para São Paulo, ele recebe uma carta da coroa portuguesa. Essa carta foi enviada diretamente pela sua esposa, né, Maria Leopoldina, manda para ele, e ele recebe essa carta, e ao receber a carta, na carta, Portugal estava exigindo o seu retorno à Europa e também anulando a Constituinte que estava sendo formada aqui no Brasil. E diante de tudo isso, Dom Pedro, dizem, né, naquela questão a idealização realmente grande desse momento aqui, que Dom Pedro, ao receber essa carta, ele sobe em cima do cavalo, levanta a espada e diz independência ou morte, declarando definitivamente a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Por isso é que nós comemoramos no dia 7 de setembro a independência do Brasil. Certo, gente? Agora é interessante tudo isso aí que foi feito, né? Um processo que foi movido pela elite brasileira e até você vai encontrar diversos quadros sobre esse momento. O mais famoso é esse quadro que a gente vai ver, que vocês estão vendo atrás de mim aí, ó. Estão vendo esse quadrinho aí? Esse quadro mesmo aí é o quadro do Pedro Américo, né? O quadro do Pedro Américo é um quadro feito em 1888, ou seja, faz as contas aí, 66 anos depois da proclamação da independência, que foi em 1822. Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Essa, logicamente, foi uma idealização. Pedro Américo ele vai pintar esse quadro daquele momento, como ele via o momento do dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Só que os historiadores pesquisam, e a gente vai encontrar diversos erros nessa idealização aí. Inclusive, isso é tema de uma das questões da nossa produção acadêmica desse ciclo 1. Então, a gente vai olhar agora aqui, gente, essas curiosidades que são sempre interessantes nesse estudo da história, né? Primeira coisa, o primeiro erro que se encontra ali é que a comitiva de Dom Pedro não era tão grande assim. Ele tinha uma comitiva muito menor, certo? Não era tão grande. Esse é o primeiro grande erro que nós podemos encontrar ali. No quadro você vê uma galera, olha lá a galera que está ali. Inclusive ali embaixo tem até escravos e tudo mais, só que de fato isso não tinha acontecido não, tá bom? Então a comitiva era muito menor. Outro erro, né, é que Dom Pedro e sua comitiva não estavam vestidos a caráter assim, o militar, com uniformes de gala. No momento da proclamação, eles estavam numa longa viagem e eles não estavam certamente de gala. Né? Os uniformes de gala são para momentos de guerra, são para momentos, né, de festejo, outras coisas assim. Não era o momento deles se vestirem de gala assim. Lógico, o que ficava muito mais bonito no quadro se Pedro Américo colocasse eles todos de bonitinho de gala, não é verdade, gente? Então, esse é um outro erro. Outro erro seria também o fato de Dom Pedro não estar proclamando independência em cima de um cavalo. A viagem era uma viagem de subida de serra. Isso não se fazia a cavalo naquela época. Essa viagem era feita com uma mula, um animal usado para longas viagens e viagens duras como essa. Então, possivelmente, grande
havia realmente, inclusive existem, né, dizem alguns registros que ele estava realmente viajando de mula e não de cavalo bonitão como esse daí. Tá legal? Outro erro é a presença no quadro da Casa do Grito. Essa casa recebeu esse nome posteriormente por causa do lugar onde foi, né, feito supostamente o Grito do Ipiranga. Essa casa nem existia. O primeiro registro dela é de 1884, 62 anos depois da independência. Então, essa casa aí nem existia. Lógico que Pedro Américo, quando ele vai pintar, ele vai para a localidade lá e ele encontra a casa. E ele nem sabia se essa casa existia ou não antes lá. E acabou retratando ela sem realmente ela existir na época, em 1822. E a última, o último erro que nós podemos encontrar, que o grito da independência não aconteceu às margens do Riacho Piranga, todo bonitinho, assim como mostra o quadro. Provavelmente, nesse momento, Dom Pedro estava em cima de uma colina e ele estava com uma crise de diarreia, galera. Tinha passado ali comido alguma coisa que não fez bem para ele e ele acabou parando, inclusive, naquele momento, para dar uma aliviada, porque realmente não tinha, estava com muitas dores. É o que dizem os nossos amados historiadores aí. Mas então a gente percebe que, logicamente, esse quadro foi feito uma idealização. É muito mais bonito você pintar o quadro do jeito que está aí atrás de mim, né? Então, nós vemos isso daí dentro da nossa história, tá legal, gente? Bom, é isso aí, galera. Fica aí com vocês aí as fontes bibliográficas. Espero que vocês tenham compreendido e tenham uma ótima semana de estudos. E se tiverem dúvidas, por favor, me procurem. Grande abraço, gente!